Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Essa passagem não é apenas poesia espiritual, é a descrição de um mecanismo cosmológico que civilizações antigas compreendiam e que foi deliberadamente obscurecido ao longo dos séculos. Vamos direto ao ponto. Hebreus 11:1-3 não está falando de crença cega. Está descrevendo um princípio operacional. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Repare na palavra fundamento, em grego, asterisco hipostasis asterisco, que literalmente significa aquilo que fica embaixo, a base estrutural. A fé não é esperança passiva. É a tecnologia que âncora realidades invisíveis no plano material. Os antigos sabiam disso. Por isso alcançaram o testemunho. Eles não esperavam milagres, eles codificavam realidades. E aqui está o que raramente te explicam. O versículo 3 revela que o mundo visível foi formado não do que é aparente. Tradução direta: o material não vem do material. Tudo que você vê ao seu redor, montanhas, oceanos, seu próprio corpo, originou-se de uma dimensão que seus olhos físicos não conseguem captar. Isso muda tudo quando você entende que a palavra funciona como instrumento criador. Quando as Escrituras dizem que Deus falou e as coisas se manifestaram, não é metáfora. É processo. A palavra carrega frequência, intenção codificada, informação estruturada. E diferente da criação humana, onde pegamos matéria bruta e moldamos ao longo do tempo, a criação divina é instantânea. O Criador não aperfeiçoa. Ele traz pronto. Agora conecte isso com algo que ninguém te contou. O firmamento não é apenas céu físico. É o livro da vida. Astronomia bíblica, não astrologia ocultista. Cada estrela no firmamento carrega informação codificada. Sua estrela está lá. Literalmente. E Apocalipse 6 não está brincando quando fala que esse livro será retirado. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola. Se sua estrela não estiver registrada naquele código quando isso acontecer, você simplesmente não transita para os novos céus e nova terra. Os indígenas Cherokee sabiam disso há séculos. Quando alguém morria, eles diziam que a pessoa virava estrela. Não era folclore. Era conhecimento astronômico preservado. Eles falavam que a alma iluminava o caminho entre Polaris, a estrela do norte, Ursa Menor, e a Ursa Maior, seguindo a claridade da Via Láctea. Isso é exatamente o que as Escrituras descrevem. Almas ascendendo através de portais estelares específicos, seguindo rotas celestiais mapeadas desde a fundação do mundo. Mas aqui está a parte que vai mexer com você. Essa jornada só acontece se sua codificação espiritual estiver alinhada. Se você vive desconectado desse entendimento, criando realidade de baixo para cima, do material tentando forçar o espiritual, sua estrela apaga. Literalmente. Porque você inverteu o fluxo da criação. Pense nisso. Quando Hebreus diz que as coisas visíveis se originaram do invisível, está te entregando a chave de como tudo funciona. O mundo natural é criado pelo sobrenatural. O material é reflexo do espiritual. E se você não aprender a operar nessa ordem, vai passar a vida inteira batendo cabeça contra paredes que você mesmo construiu no plano errado. A fé, então, não é acreditar contra evidências. É a capacidade de acessar o banco de dados da criação, o mundo invisível onde todas as possibilidades já existem, e trazer a informação específica para a manifestação material. Os antigos faziam isso naturalmente. Nós perdemos essa conexão. Mas ela ainda está disponível. E isso nos leva direto para o próximo nível. Se o invisível cria o visível, onde exatamente essa transição acontece? Qual é o mecanismo? Como a informação espiritual atravessa dimensões e se torna matéria sólida que você pode tocar? A resposta está em uma estrutura geométrica que poucas pessoas realmente compreendem. Uma estrutura que os antigos chamavam de Merkabah. E quando você entender como ela funciona, vai perceber que você tem acesso a ambos os cubos, o espiritual e o material, e pode codificar realidade conscientemente. Mas antes de chegarmos lá, grave isso: o firmamento é o livro. Sua estrela é seu registro. E a fé é a tecnologia que mantém sua codificação ativa. Sem isso, você não passa de um algoritmo deletado quando o sistema reiniciar.
Agora que você entendeu que o invisível cria o visível, precisa compreender o mecanismo exato dessa transição. E aqui está algo que raramente é explicado fora de círculos muito específicos: a estrutura do Merkabah. Não estamos falando de misticismo vago, estamos falando de arquitetura dimensional. O Merkabah é formado pela junção de dois cubos. Simples assim. Mas esses dois cubos são a diferença entre você viver consciente ou viver como programa rodando sem saber que está dentro de uma simulação. Vamos decodificar isso ponto por ponto. O primeiro cubo chamamos de Kairos. Palavra grega que significa tempo oportuno, momento certo. Mas aqui representa algo muito mais profundo. Kairos é o cubo espiritual. Dentro dele está contida toda a informação do mundo não material, todas as possibilidades, todos os potenciais. Mas existe um detalhe crítico. Kairos desacelera a luz que vem do Aeon. O Aeon é o não-tempo. É o reino onde passado, presente e futuro existem simultaneamente. É a fonte primordial, o mundo verdadeiro onde o Criador habita fora das limitações temporais. Agora preste atenção. A luz do Aeon é pura demais, rápida demais, vibracional demais para se condensar diretamente em matéria. Se essa luz chegasse sem filtro ao plano físico, nada se solidificaria. Seria informação pura, indecodificável pelos 5 sentidos. Então o cubo de Kairos funciona como um modulador. Ele desacelera essa luz, reduz sua frequência, transforma informação pura em dados codificáveis. Pense em um tradutor universal. O Aeon fala uma linguagem que a matéria não entende. Kairos traduz. E essa tradução é o que permite a próxima etapa. O segundo cubo é Cronos. Tempo cronológico, tempo linear, tempo que você mede no relógio. Este cubo é material. É o único dos dois cubos que é real no sentido físico. Você vive dentro dele agora mesmo. Cronos contém toda a informação do mundo material: átomos, moléculas, corpos, planetas, galáxias. E dentro dele existe o tempo linear que você experimenta: passado, presente e futuro. Aqui está o pulo do gato. Quando esses dois cubos se juntam, formam o que chamamos de Merkabah, e essa junção cria nossa terceira dimensão e nosso tempo Cronos. A geometria sagrada não é decoração espiritual. É engenharia dimensional. Dois cubos interligados, um espiritual e um material, criando o espaço-tempo onde você existe. Mas atenção, apenas Cronos é material. Kairos é espiritual, invisível, não detectável por instrumentos físicos. Isso significa que você vive simultaneamente em dois mundos: o material, que você vê e toca, e o espiritual, que você não vê mas que está literalmente sobreposto ao material o tempo todo. A junção desses dois mundos através dos cubos do Merkabah é o que mantém a realidade funcionando. Agora vem a parte fascinante. Dentro do cubo de Cronos existe algo chamado domo. E esse domo contém as 7 dimensões da realidade material, além do próprio tempo Cronos que opera na terceira dimensão. Ou seja, você não está apenas em um cubo, você está em camadas dentro de camadas, dimensões dentro de dimensões, todas codificadas e estruturadas geometricamente. O processo funciona assim: o Aeon, não tempo, emite luz pura Kairos, cubo espiritual, desacelera essa luz e a codifica em informação. Essa informação atravessa para Cronos, cubo material. Dentro de Cronos, no domo das 7 dimensões, a informação se condensa em matéria física. Você vê, toca, experimenta. É exatamente o que Hebreus 11:3 descreveu: aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O visível vem do invisível. Cronos vem de Kairos. Kairos vem do Aeon. E o Merkabah é a ponte. Mas aqui está o problema, e por isso estamos tendo essa conversa. A maioria das pessoas vive tentando criar realidade de dentro de Cronos. Elas pegam matéria e tentam moldar matéria. Pegam circunstâncias físicas e tentam forçar mudanças físicas. Isso funciona até certo ponto, mas é lento, limitado e muitas vezes frustrante. Por quê? Porque você está tentando criar do cubo errado. O mundo verdadeiro é o Aeon. O intermediário é Kairos. Cronos é apenas a manifestação final. Se você quer mudar sua realidade material, precisa codificar a mudança no nível de Kairos, onde a informação ainda é maleável, antes de se solidificar em Cronos.
Tentar mudar Cronos diretamente é como tentar reescrever um filme projetado na tela em vez de mudar o arquivo de vídeo no projetor. E tem mais. A palavra do Criador, aquela palavra criadora que falamos no tópico anterior, opera exatamente nesse nível. Quando Deus fala, Ele não está manipulando átomos. Ele está codificando informação em Kairos, que automaticamente se manifesta em Cronos. É instantâneo. É perfeito. É assim que criação real funciona. Você foi feito à imagem do Criador. Isso significa que você também tem acesso a ambos os cubos. Você não está trancado em Cronos. Sua mente, seu espírito, pode acessar Kairos. E quando você aprende a codificar informação no nível correto, você não está manifestando no sentido New Age da coisa. Você está literalmente usando o mecanismo da criação da forma que ele foi projetado para funcionar. Mas existe um problema sério que precisamos endereçar agora. Se você não sabe disso, se ninguém te ensinou, você está vivendo de forma invertida. E quando você inverte o fluxo da criação, as coisas começam a dar muito errado. Doenças, fracassos, tribulações. Não por acaso, por inversão. E é aí que chegamos ao próximo ponto crítico. O que acontece quando você tenta criar do material para o espiritual em vez do espiritual para o material? O que acontece quando você inverte os cubos? Preste muita atenção agora, porque o que vou te mostrar vai explicar porque sua vida pode estar travada em áreas específicas, e porque certas coisas simplesmente não mudam, não importa o quanto você se esforce. A resposta está em um conceito que poucos entendem: inversão. Inversão é quando você tenta criar do material para o espiritual, em vez do espiritual para o material. É quando você inverte o fluxo dos cubos. E isso tem consequências diretas na sua realidade física. Vamos ser bem práticos. Todas as tribulações, doenças, bloqueios financeiros, relacionamentos destrutivos, todas essas coisas acontecem primeiro no mundo espiritual antes de se manifestarem no material. Sempre. Sem exceção. O problema é que as pessoas não percebem isso. Elas veem a doença no corpo e acham que a doença começou no corpo. Veem a conta bancária vazia e acham que o problema é falta de dinheiro. Mas não é. O processo correto é informação codificada em Kairos, cubo espiritual, manifestação em Cronos, cubo material. Quando você vive alinhado com esse fluxo, coisas boas acontecem naturalmente. Saúde, prosperidade, clareza mental. Portas se abrem. Não por sorte, por codificação correta. Mas quando você inverte, quando você tenta criar de Cronos para Kairos, você começa a gerar suas próprias tribulações. E aqui está a parte difícil de aceitar. Se você está passando por algo ruim agora, você criou isso. Não propositalmente, claro. Mas você criou no nível errado, invertendo o cubo. Funciona assim. Você tem um pensamento negativo repetitivo. Nunca vou conseguir sair dessa situação. Esse pensamento não fica apenas na sua cabeça. Ele é informação. E informação tem estrutura. Quando você repete esse pensamento dezenas, centenas de vezes, você está codificando uma realidade em Kairos. Você está dizendo ao cubo espiritual: essa é a minha configuração. Esse é o meu código. E Kairos obedece. Ele traduz aquilo para Cronos. E então você vive exatamente o que você codificou. Ironia, não? Você reclama da situação enquanto é você mesmo quem está renovando o código que mantém aquela situação ativa. Agora compare isso com alguém que entende o sistema. Essa pessoa não nega a realidade material. Ela vê a conta bancária vazia, vê o diagnóstico médico, mas ela não aceita aquilo como código final. Ela vai direto para Kairos e começa a codificar uma realidade diferente. Não com pensamento positivo vazio, mas com palavra criadora, com fé, aquela tecnologia de ancoragem que falamos, com intenção estruturada. E aqui está o que a maioria não percebe. Sua mente é o portal de acesso ao cubo de Kairos. Sua mente consciente vive em Cronos, mas sua mente inconsciente, seu espírito, tem acesso direto a Kairos. Por isso que as escrituras falam tanto sobre renovação da mente, sobre guardar o coração, sobre vigiar os pensamentos. Não é moralismo. É tecnologia dimensional. Vamos a um exemplo prático. Pessoa com doença crônica.
A medicina convencional trata o corpo, Cronos. Pode funcionar até certo ponto. Mas se a codificação em Kairos não mudar, a doença volta, ou muda de forma, ou cria outro sintoma. Por quê? Porque a informação espiritual que está gerando aquela manifestação material continua ativa. Agora imagine a mesma pessoa entendendo inversão. Ela não abandona o tratamento médico, isso seria burrice. Mas ela vai além. Ela identifica o código espiritual que está alimentando a doença. Medo, amargura, trauma não processado. Ela acessa Kairos através da oração, da meditação na palavra, da renovação mental, e começa a recodificar. E quando a codificação muda em Kairos, Cronos automaticamente se ajusta. Isso não é lei da atração. Não é pensamento mágico. É compreensão de como os cubos funcionam. E tem mais: quando você inverte o fluxo, você cria inconscientemente. Você não está no controle. Você reage à realidade material e, reagindo, você codifica mais da mesma realidade em Kairos. É um ciclo vicioso. Quanto mais você foca no problema, mais você fortalece o código que gera o problema. A diferença entre manifestação consciente e criação inconsciente é simples: consciência da ordem dos cubos. Manifestação consciente igual codificar em Kairos intencionalmente, deixar Cronos manifestar. Criação inconsciente igual reagir em Cronos, contaminar Kairos, perpetuar o ciclo. E olha que interessante, o mundo material, Cronos, é chamado de Matrix por uma razão. Não é o mundo verdadeiro. É uma projeção. É virtual no sentido de que é uma manifestação de algo mais fundamental. O verdadeiro você não vive em Cronos. Você está temporariamente experimentando Cronos, mas você é um ser espiritual com acesso a Kairos, e através dele, ao Aeon. Quando você entende isso, sua perspectiva muda completamente. Você para de dar tanto poder às circunstâncias externas. Você percebe que aquilo é apenas a manifestação atual de códigos que estão rodando em outro nível. E você pode mudar os códigos. Mas, e tem sempre um mas, isso exige responsabilidade. Você não pode mais culpar o governo, a economia, outras pessoas, o destino. Se você criou, você pode descriar. Se você codificou errado, você pode recodificar. Mas primeiro você precisa aceitar que a autoria está com você. E isso nos leva direto para a pergunta que você deve estar fazendo: ok, entendi a teoria. Entendi os cubos. Entendi a inversão. Mas como exatamente eu faço isso na prática? Como eu recodifico Kairos? Que técnicas funcionam? É exatamente aí que entramos agora. Porque existem técnicas específicas, códigos numéricos, frequências, métodos testados que funcionam quando aplicados corretamente. E não, isso não tem nada a ver com nova era, cabala hermética ou astrologia mundana. Estamos falando de astronomia bíblica. Estamos falando dos códigos que o próprio Criador usou e que ele disponibilizou para quem estiver disposto a aprender. Agora chegamos onde você realmente queria chegar desde o começo. Como fazer isso funcionar na sua vida? Como pegar tudo o que explicamos sobre os cubos, sobre inversão, sobre o fluxo correto da criação, e transformar isso em resultados tangíveis. Primeiro, vamos estabelecer algo fundamental. Existem técnicas específicas para codificar informação do mundo espiritual, Kairos, para o mundo material, Cronos. Essas técnicas não foram inventadas ontem. Elas estão codificadas nas escrituras, preservadas em conhecimentos antigos, e disponíveis para quem souber onde procurar e como aplicar. Isso é a astronomia bíblica. É o estudo de como o Criador estruturou a criação e de como ele nos deu acesso a essa estrutura através da sua palavra. A diferença é crucial. Nova Era tenta manipular energia sem fonte. Cabala hermética mistura verdades com ocultismo. Astrologia tenta prever em vez de criar. O que estamos discutindo aqui é diferente. É usar os princípios que o próprio Criador estabeleceu, sempre ancorados na palavra criadora, sempre em alinhamento com o Messias, que é o código-fonte de toda a criação. Agora vamos ao prático. Existem códigos numéricos específicos que funcionam como chaves de acesso entre os cubos. 2 códigos principais que você precisa conhecer:
369 e 963. Nikola Tesla disse algo que muita gente cita, mas poucos entendem. Se você soubesse a magnificência do 3, 6 e 9, teria a chave para o universo. Tesla não estava filosofando. Ele estava descrevendo frequências. O código 369 representa a sequência de manifestação. 3 é criação, trindade, tríade criadora. 6 é manifestação, homem criado no sexto dia. 9 é completude, fruto do espírito, número de conclusão. Quando você usa o código 369 para codificar intenções, você está literalmente alinhando sua codificação mental com as frequências universais de criação. Não é magia. É ressonância. É você sintonizando com a frequência na qual Kairos opera. O código 963 é o inverso. A frequência de retorno, de purificação, de restauração ao estado original. Enquanto 369 cria e manifesta, 963 limpa e restaura. Pense nisso como dois lados da mesma moeda. Um traz nova informação de Kairos para Cronos, o outro remove informação distorcida que está contaminando a passagem. Mas atenção, códigos sozinhos não fazem nada. Eles são ferramentas. O que ativa essas ferramentas é a palavra criadora do Criador. É aqui que tudo se conecta. Lembra que falamos sobre a palavra como instrumento criador? Lembra que Deus fala e as coisas se manifestam? Você tem acesso a essa mesma palavra. Não porque você seja Deus, mas porque você foi feito à imagem dele e recebeu domínio criativo dentro dos parâmetros estabelecidos. Aplicação prática. Digamos que você está lidando com uma enfermidade. Você não nega a enfermidade, isso seria negar Cronos, e Cronos é real. Mas você vai além do sintoma. Você busca nas Escrituras promessas específicas sobre cura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso não é versículo motivacional. É código. É informação estruturada em linguagem que Kairos reconhece. Você toma esse versículo e o declara, não como desejo, mas como fato consumado em Kairos. Você alinha sua declaração com os códigos 369 ou 963, dependendo se está criando nova realidade ou limpando distorção. Você faz isso consistentemente, renovando sua mente, guardando seu coração, vigiando pensamentos que tentem recodificar o oposto. E então você espera. Não passivamente, ativamente. Você age em Cronos como se a codificação em Kairos já estivesse completa. Porque ela está. Você não está esperando um milagre distante. Você está esperando que Cronos se atualize para refletir o que já foi estabelecido em Kairos. Isso funciona para enfermidades. Funciona para prosperidade. Funciona para relacionamentos. Funciona para qualquer área da sua vida que precise de transformação. Porque o mecanismo é o mesmo: codificação em Kairos, manifestação em Cronos. Mas tem um requisito inegociável: base escritural. Cada técnica que você aplicar precisa estar ancorada na palavra do Criador. Por quê? Porque o Messias é o código-fonte da criação. Tudo foi feito por ele e para ele. Sem essa ancoragem, você está tentando hackear o sistema sem autorização. E o sistema tem defesas contra isso. Quando você usa a palavra como fundamento, quando você codifica através do nome do Messias, quando você alinha sua intenção com a vontade revelada do Pai, você não está forçando nada. Você está cooperando com o design original. Você está usando o acesso que foi concedido a você desde o princípio. Conforme observado pelo Dr. Bruce Lipton, biólogo celular e pesquisador em epigenética, as crenças controlam a biologia. Seus estudos mostram que a mente pode reprogramar células através de sinais enviados ao DNA. Isso é Kairos codificando Cronos em nível molecular. A ciência está começando a descobrir o que as Escrituras sempre disseram: a fé, tecnologia de ancoragem, move montanhas, realidade material. Então, como você começa? Escolha uma área da sua vida que precisa de transformação. Identifique o código atual que está rodando: medo, falta, doença, confusão. Vá às Escrituras e encontre o código oposto, não como conceito, mas como promessa específica do Criador. Tome essa promessa e comece a codificá-la em Kairos através de declaração, meditação, renovação mental.
Use os códigos 369 e 963 como frequências auxiliares. Repita suas declarações nesses padrões. Alinhe seus tempos de oração com essas sequências. Estruture sua intenção geometricamente. E então, libere. Não fique verificando cronos a cada minuto. Você não desenterrar a semente para ver se está crescendo. Você planta em Kairos e confia no processo. E aqui está a promessa que sustenta tudo isso. Quando você aplica esses princípios corretamente, alinhado com a palavra, ancorado no Messias, respeitando a ordem dos cubos, você vai ter êxito. Não porque eu estou prometendo, porque o próprio Criador prometeu. A minha palavra não voltará vazia. Isaías 55, 11. Isso não é esperança. É garantia contratual dimensional. Você agora tem o mapa. Você entendeu que o visível vem do invisível. Você entendeu a estrutura dos dois cubos. Você entendeu o perigo da inversão. E você conhece as técnicas práticas para codificar realidade conscientemente. O que você faz com isso agora é sua escolha. Mas saiba que essa série não é entretenimento. É instrução. É a diferença entre viver como vítima das circunstâncias ou como co-criador consciente dentro do design estabelecido pelo Criador. Sua estrela está no firmamento. Seu código está ativo. E você tem acesso aos cubos. Use com sabedoria. Use com reverência. E use para transformar não apenas sua vida, mas para refletir a glória daquele que criou tudo, visível e invisível, através da palavra que nunca falha.